Queridos alunos, a paz do Senhor, vamos continuar nosso curso de Teologia Simplificada. Agora com o módulo bônus. Nós temos um bônus aqui, porque nesse mês nós temos uma terça-feira a mais, que nós estamos estudando também de forma presencial. E se você é aqui da cidade de Campinas ou das regiões, das cidades circunvizinhas, você está convidado a estudar com a gente de forma presencial também, tá? Nós ficamos aí na rua José Pedrocelli, número 8, no Jambeiro, tá? Esse ano agora nós estamos lá, em nome de Jesus, para ensinar a palavra do Senhor, tá? Mas o nosso módulo bônus, nós vamos falar sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. E nós já vamos começar com o nosso texto base, vai falar um pouco sobre as obras da carne. Observe a sua tela, por gentileza, nosso texto base, que está lá em Gálatas 5, do 19 ao 21. Diz assim, porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca da quais eu vos declaro, como já antes vos disse, que os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Olha só, gente, as obras da carne. O que são as obras da carne? Conforme Paulo expõe em Gálatas 5, 19 a 21, são resultado das inclinações humanas quando afastados do domínio do Espírito Santo. Essas práticas revelam a natureza caída do homem e a luta constante entre o bem e o mal que ocorre dentro de cada pessoa. Outra primeira obra da carne. Agora eu quero que você acompanhe bem a sua tela e de porte também da sua apostila. A primeira é a imoralidade sexual, conhecida como prostituição. A imoralidade sexual refere-se a qualquer forma de relação sexual fora do casamento, que é o padrão divino para a intimidade sexual. Isso inclui fornicação, adultério e práticas como a prostituição. A cidade de Sodoma e Gomorra, em Gênesis 19, é um exemplo clássico de uma sociedade entregue à imoralidade sexual, cuja consequência foi a destruição. E esse comportamento rompe o plano de Deus para a sexualidade e desvaloriza a santidade do corpo, que é templo também do Espírito Santo. Gente, para falar agora de imoralidade sexual, rapidão, essa aqui é um dos maiores problemas que nós temos hoje. Por quê? Hoje, a facilidade de ter o smartphone na mão é muito grande. Então, os pais precisam tomar muito cuidado. Nunca se ouviu falar tanto dos homens, já pastores, maridos, homens casados, envolvidos em pornografia e em prostituição. Só que é muito sério, porque até o ato da masturbação é considerado um adultério também, porque você está fazendo isso longe do seu cônjuge, tanto mulher quanto homem, tá? Então, é uma obra da carne. E você que tem esse problema que está me assistindo, saiba que você pode romper com esse problema, conversando com alguém de confiança e depois eliminando os gatilhos que te levam à prática disso, tá? Seja a prostituição física ou seja a virtual, tá bom? Nós precisamos focar nisso. A próxima, vamos lá para a próxima? Impureza. A impureza abrange tanto a vida moral quanto a vida espiritual. Envolve pensamentos, desejos e ações que corrompem a pureza espiritual. O exemplo de Acã, lá em Josué capítulo 7, cuja cobiça por itens amaldiçoados levou à derrota de Israel. A impureza é perigosa porque frequentemente se esconde nos desejos e pensamentos, levando o crente a se desviar do caminho da santidade. A próxima é a lascívia. Lascívia é a busca desenfreada dos prazeres sensuais, um comportamento libertino que não se preocupa com os padrões morais. A forma de se vestir é uma das formas mais claras de detectarmos uma pessoa lasciva. A intenção do coração é mostrar o seu corpo e provocar os olhares alheios. Um exemplo é a vida de Salomão, que em sua velhice permitiu que a sua lascívia e poligamia o afastassem de Deus. O próximo é a idolatria. Idolatria, meus irmãos, é a adoração de ídolos ou qualquer coisa que toma o lugar de Deus em nossas vidas. Israel caiu repentinamente nesse pecado, como quando adorou o bezerro de ouro lá no deserto. A próxima é a feitiçaria, ou bruxaria. Refere-se à prática de magia e manipulação espiritual por meio de espíritos malignos. Saul, o primeiro rei de Israel, consultou a feiticeira em Endor, buscando a orientação fora da vontade de Deus. E aqui é interessante destacar que a Bíblia fala que ela fez subir Samuel. E aqui no versículo de destaque que está na sua tela, vai falar que entendendo Saul que era Samuel. Ou seja, não era Samuel, mas foi o Saul que entendeu que era Samuel, ok? Porque senão isso vai dar brecha para dizer que quem morre pode voltar. O número 6 são as inimizades. É uma obra da carne conhecida como inimizades, que refere-se a ódios e ressentimentos profundos que criam divisões e conflito entre as pessoas.
Na Bíblia, essa atitude é o resultado de uma vida dominada pelo egoísmo e a falta de perdão, afastando o indivíduo do amor e da paz que Deus deseja para os seus filhos, tá? E inimizades. A próxima, porfias ou discórdias. Também traduzido como discórdias, refere-se a brigas, discussões e disputas acirradas que nascem do orgulho e da ambição pessoal. Quando as pessoas insistem em defender suas próprias opiniões e vontades a qualquer custo, criam conflitos e desunião, tanto nos relacionamentos pessoais quanto na comunidade. Na Bíblia, um exemplo de porfias pode ser visto nas disputas entre os discípulos de Jesus, que frequentemente brigavam sobre quem seria o maior no reino dos céus. Isso está lá em Lucas 22, 24. A próxima, ciúmes. O ciúme é o ressentimento por aquilo que o outro possui. O rei Saul, consumido de ciúmes de Davi, passou a perseguir e tentar matar seu servo. Já as iras é um estado de fúria incontrolável. Um exemplo disso é a ira de Moisés quando quebrou as tábuas da lei por causa do pecado de Israel com o bezerro de ouro. Está lá em Êxodo 32. E a outra obra da carne são pelejas. As pelejas são rivalidades que dividem as pessoas. Em 1 Coríntios 1:11, Paulo exorta a igreja em Corinto a evitar essas divisões que frequentemente enfraquecem o corpo de Cristo. E as outras, dissensões e facções. As dissensões, meus irmãos, dissensões ocorrem quando há uma divisão dentro da igreja, motivada por diferenças de opiniões que causam facções. Um exemplo dos judaizantes em Gálatas 2, que insistiam na necessidade da circuncisão, para a salvação. Ilustra essa obra da carne. Ficam discordando de pontos teológicos, por exemplo. Isso são dissensões. Já facções referem-se à forma de grupos separados dentro da igreja, a famosa panelinha, como uma política partidária. Paulo condena isso em 1 Coríntios 3, do 3 ao 4, onde a igreja estava dividida por facções que se alinhavam a diferentes líderes. E as imagens falam por si só, né, meus irmãos? A 13, inveja. A inveja é o desejo profundo e amargo de possuir o que pertence a outra pessoa, ser como ela, ou não querer que a outra pessoa possua algo. Ou seja, suas conquistas, talentos, posses e status. Ela nasce da insatisfação com o que temos e do ressentimento em relação à bênção dos outros. A inveja é uma obra da carne porque destrói a gratidão e gera divisão, amargura e contendas. Isso aconteceu lá com os irmãos de José. A próxima obra da carne, bebedices. Bebedices referem-se ao vício em álcool ou a comportamentos pecaminosos que surgem a partir do abuso dessas substâncias. Noé, depois do dilúvio, embriagou-se e trouxe vergonha para sua família. Última obra da carne, glutonaria. Volta aqui para mim, por favor, a tela. Glutonaria, meus queridos, não é a ação de comer muito. Comer muito é pecado também, porque é falta de educação. Mas glutonarias está relacionado a eu comer sem pensar se vai sobrar para o meu irmão que está chegando depois. Isso aconteceu muito lá em Corinto, na questão da ceia, no capítulo 11, se você puder ler a partir do verso 17 até o 22, que a gente geralmente lê do 23 para frente. Eles estavam se reunindo para o mal, não para o bem, é isso que Paulo fala. Então, glutonaria é você comer sem pensar no próximo, sem pensar se vai sobrar para o seu irmão, tá? Então, olha só, foco na lição. As obras da carne são frutos de uma vida não transformada, que seguem os desejos humanos e afastam o coração de Deus, trazendo destruição e separação do Espírito Santo. Essas são as obras da carne. Só que as obras da carne, meus irmãos, tem uma coisa muito interessante. Eu queria que você observasse a sua tela, por gentileza. Vai ter algo interessante para você ver na questão das obras da carne. E como isso vai funcionar? Você, antes de conhecer a Jesus, você era casado com um homem chamado pecado. Só que esse homem morre. Esse homem morreu. E você está livre para casar de novo, porque o seu ex é morto e você está viúvo. Se você quiser ler Romanos capítulo 7, verso 2, vai dizer que a mulher ela está presa à lei do marido enquanto o marido vive. Mas morto o marido, ela poderá ser de outro, e se for de outro não vai ser chamada adúltera. Só que aí o seu marido morreu. Agora, com o seu marido morto, você tem condições de ter um novo noivo, que é Cristo. Tá? Nesse noivado, você vai ter um relacionamento com Cristo, que vai gerar alguns frutos. Tá? Só que o problema é que no seu antigo casamento existe 15 crianças que foram geradas no seu relacionamento com a carne. Então você se relacionou com a carne antes de conhecer a Cristo, tá? E esse relacionamento seu com a carne gerou 15 crianças, tá?
E só criança top. Observe aqui, olha, a prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria. Olha só a feitiçaria que linda. A inimizade, os ciúmes, a porfia. Não é Sofia, é porfia, tá? Tem mais criança vindo aí. Olha só a ira, a discórdia, a dissensão, a facção. Olha a plutonaria que linda. A bebedice e a inveja. Essas crianças, meus queridos, elas estão aí. Você agora tem um novo relacionamento agora com Cristo. O seu relacionamento com Ele te faz bem, tá? Você está livre para se relacionar com Ele. Só que essas crianças estão vivas. E todos os dias você precisa deixar essas crianças com fome, ok? Porque elas podem crescer e acabar com você. São crianças malignas. A grande questão é, qual a criança você como pai ou mãe alimenta mais? Porque de todas essas 15 crianças aqui, existe uma que você dá o leite ninho na colher na boca dela. Você dá Nutella na boca dela, tá? Você dá caldo de bacon e feijão preto para uma dessas crianças. Será que a que você mais gosta e mais alimenta é a prostituição? Ou é a feitiçaria? Ou é a inimizade? Como é que anda por aí? Ou é a lascívia? Você é uma pessoa sensual? Então, querido, isso aqui é muito sério. Porque alguma dessas crianças você alimenta mais. Você precisa descobrir hoje qual é e deixar ela com fome. Porque quando você começar a se relacionar com Cristo, tá? Quando você começar a se relacionar com Jesus, vai surgir um fruto dessa relação. E esse fruto tem 9 gomos, que é o fruto do Espírito, que tem 9 gomos como se fosse uma laranja. E é isso que nós vamos ver agora. Olha só a tela em Gálatas 5, 22 e 23. Vai falar sobre isso, tá? O fruto do Espírito. Enquanto as obras da carne revelam o lado decaído do ser humano, o fruto do Espírito é resultado da presença transformadora de Deus na vida do crente. Diferente das obras da carne, que são muitas, o fruto do Espírito é único, mas manifestado em 9 aspectos distintos, tá? E aí, nós temos um equilíbrio. Volta a tela aqui para mim. Existe um equilíbrio. Não sei se você lembra desse elemento, é chamado de menorá, ou candelabro de ouro, que Moisés mandou fazer para colocar dentro do tabernáculo. Ele tem 6 hastes para um lado e 6 hastes para o outro e uma tocha no centro. Interessante que em cada haste que tem para cada lado, tem 3 amêndoas. Se eu olhar aqui, 3, 3, 3. Se eu olhar aqui, 3, 3, 3. Então eu tenho 9 e 9. Quantos são os dons do Espírito Santo mesmo? 9 dons. E quantos são os gomos do fruto do Espírito? 9. Então, a nossa vida espiritual, ela trabalha com equilíbrio, tá? Eu desenvolvo os dons espirituais, que são as ferramentas, mas esse meu agir nos dons aqui para a glória de Deus me proporcionarão um relacionamento com o Espírito Santo, que me proporcionarão, então, o fruto do Espírito, que tem 9 gomos. E é isso que nós vamos ver agora, esses frutos do Espírito, tá? Olha só, eu tenho amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Como que funciona cada um? Observe na sua tela, por favor. O amor é a essência do caráter de Deus e o primeiro aspecto do fruto. Jesus demonstrou esse amor sacrificial ao entregar-se por nós. Alegria. A alegria é a satisfação profunda que vem de Deus, independentemente das circunstâncias. Paulo e Silas mostram essa alegria ao cantar louvores mesmo presos. Isso é alegria. Também tem a paz, a serenidade e a confiança em Deus. Jesus disse, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Ele é o príncipe da paz. A paz de Deus que excede todo o entendimento. Também nós temos, meus queridos, a paciência. A paciência é a capacidade de suportar dificuldades, sem perder a fé ou a compostura. Jó é o exemplo clássico de paciência. Benignidade. A benignidade é a disposição de fazer o bem, independentemente de como somos tratados. O bom samaritano é um exemplo de benignidade ao cuidar do homem ferido lá em Lucas 10. Temos também a bondade. Bondade é agir com integridade e moralidade. Barnabé, conhecido como filho da consolação, sempre agiu com bondade no tratado com os outros. Também nós temos a fidelidade. Fidelidade é ser leal a Deus e aos outros. Abraão foi fiel à promessa de Deus e é chamado pai da fé. Temos a mansidão. Mansidão é a força controlada, demonstrando gentileza e humildade. Moisés foi descrito como o homem mais manso da terra.
mas isso não significa que o manso seja sangue de barata. E temos também o domínio próprio. Domínio próprio é a capacidade de controlar os impulsos e desejos. Daniel mostrou domínio próprio ao se recusar e a se contaminar com os manjares do rei. Então vocês podem observar que existe um equilíbrio. Se o meu relacionamento com o pecado gerou 15 filhos, e esses 15 filhos eu preciso deixar eles trancados agora, sem comer, para eles enfraquecerem, agora, no meu novo relacionamento agora com Cristo, através do Espírito Santo, vão ser gerados um fruto. E esse fruto, ele tem 9 gomos, que na vida do cristão verdadeiro, eles aparecem de forma maravilhosa. Que é uma forma de você olhar alguém e perceber se realmente ela é cheia do Espírito Santo ou não. Tem amor, tem alegria, tem paz, tem longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. A vida dessa pessoa reflete essas coisas? Senão, essa pessoa ainda está flertando com o marido que, na verdade, ainda não morreu. Tá? Mas se você pertence a Jesus, o seu finado marido do pecado deve estar morto. E a sua luta agora vai ser contra esses filhos que vieram. Deixa eles com fome, deixa eles para lá. Alimente agora o fruto que veio. E tenha mais paz, alegria, paciência, longanimidade, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Você precisa ter que esse relacionamento seu com Cristo gere esse fruto, tá? Para que você tenha uma vida maravilhosa. E assim você vai conseguir operar nos 9 dons do Espírito Santo, que são aquelas ferramentas. Tá bom? Espero que a explicação esteja atendido a sua expectativa. Eu quero encerrar essa matéria louvando a Deus pela sua vida, pela sua casa, pela sua igreja, pelo seu ministério e por estar nos dando essa possibilidade, essa oportunidade de estar compartilhando a palavra de Deus com você. Tá bom? Minha oração é que Deus te abençoe, te use e trabalhe em você e através de você para a glória do nome dele. Deus abençoe e até a próxima matéria.